E a casa caiu para mais um bolsonarista. O governador do Amazonas, Wilson Lima, acordou hoje às 6 da manhã com a Polícia Federal batendo na porta dele. Foram feitas buscas de apreensão na casa do governador do Amazonas, do secretário de saúde do Amazonas, que inclusive tem um mandado de prisão, não foi preso ainda, mas será preso, e do dono do hospital que foi usado como hospital de campanha lá em Manaus. Por quê? Por conta de corrupção. Se os bolsonaristas queriam que a CPI investigasse corrupção de governadores, deram um baita de um tiro no pé, porque o governador, um dos mais bolsonaristas do Brasil, que aceitou usar o estado dele como laboratório para tal imunização de rebanho, ele será o primeiro governador a depor. A CPI adiantou o depoimento dele, ele vai ter que falar na quinta-feira que vem. Ou seja, é um que está dependendo, mas dependendo muito do STF para salvá-lo. Senão a casa caiu. E teve até tiroteio. O dono do hospital, que foi alugado para ser hospital de campanha, com muita corrupção. Vou falar do caso, como é que foi. O dono do hospital recebeu a Polícia Federal a tiros. Esses bolsonaristas acham que estão acima da lei. Ele recebeu a Polícia Federal a tiros. Até a procuradora da Procuradoria-Geral da República, a Lindora Araújo, que é bolsonarista, falou: olha, em 30 anos de carreira eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Isso é completamente fora do comum. Eu vou falar disso tudo. A casa caiu. São aliados todos do Bolsonaro, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Que não adianta cair pra todo mundo e não cair pro chefão, pro assassino mor. Se você quer ver a casa cair pra ele, então se inscreve aqui no canal e curte o vídeo. Olha, é um segundo. É de graça. Embaixo aqui do vídeo tem um botão inscrever. Clicando, você tá ajudando o Plantão Brasil, ajudando a oposição ao Bolsonaro. E aqui a gente faz oposição também nas ruas. Eu vou mostrar no final do vídeo aqui, eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som lá em Juiz de Fora. No sábado, quando estava tendo manifestação lá, a gente rodou com o carro de som em Juiz de Fora. O carro de som não pôde ficar junto com a manifestação, porque a polícia militar estava fechando as ruas para os carros, mas ele estava rodando em todo o entorno. Então quem não escutou a manifestação, escutou o nosso carro de som que estava dando voltas nos quarteirões onde a manifestação passava, antes dela e depois da manifestação. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, a gente vai rodar também com o carro de som amanhã em Uberlândia, em Minas Gerais. Assim que eu tiver os vídeos eu mostro aqui. Quem quiser ajudar a gente a denunciar os crimes do Bolsonaro nas ruas para a população ficar sabendo, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix e deixa o PicPay. É só descer até os comentários. Também lá eu deixo as minhas outras redes sociais. Siga-me nas outras redes que tem conteúdo diferente do canal, sempre conteúdo contra o desgoverno Bolsonaro. Agora vamos falar sobre a Polícia Federal bateu na porta hoje do governador do Amazonas. É a segunda vez, hein? Na próxima ele pode pedir música pro Fantástico. Teve alguns meses a Polícia Federal também fez busca e apreensão contra ele por conta de outro crime, que é a compra de respiradores. Aí agora, o que acontece é o seguinte. Em 2020, isso foi em maio de 2020, a pandemia estava no pior momento até então, né? A gente nem imaginava que chegaria no nível que está agora. O que aconteceu foi que o governador do Amazonas decidiu fazer um hospital de campanha, tá? Só que não tinha. Onde vamos fazer um hospital de campanha? E se a gente alugar o terreno de um hospital que já existe, cujo dono do hospital é amigo do governador, os dois bolsonaristas, os dois aliados do Bolsonaro, e alugar isso por um dinheirão, esse terreno, e fazer o hospital de campanha lá? Foi exatamente isso que o governo do Amazonas fez. Alugou por 2.600.000 reais um terreno do lado de um hospital. Aí, é um hospital particular, veja bem, não é de um hospital do SUS, de um hospital particular. Aí a casa caiu, porque o Tribunal de Contas do Estado e aí o Ministério Público viram que tem corrupção ali. Ninguém aluga um terreno por 2.600.000 reais, não existe isso. E aí depois fizeram o hospital de campanha e tem mais corrupção na construção do hospital de campanha, quer dizer, tudo errado. E para piorar, isso se soma ao crime que o governo do Amazonas já tinha feito de comprar respiradores superfaturados. Compraram respirador de loja de vinho, de gente que não... Sim, alguém tinha uma empresa de loja de vinho e começou a falar: vou aqui intermediar a venda dos respiradores, todos superfaturados para o governo. Quer dizer, junta isso tudo que os respiradores foram para o hospital de campanha, é muita grana que o governador do Amazonas e o secretário de saúde e os ex-secretários de saúde, enfim, que eles roubaram grana pública, dinheiro público e verba federal que veio do governo Bolsonaro. Parte desse dinheiro, o governo Bolsonaro é quem deu, e o Bolsonaro, vamos lembrar, o Bolsonaro usou o Amazonas, exatamente porque é o governador mais aliado do Bolsonaro, junto com o do Rio de Janeiro, agora o novo governador do Rio, né? Ele usou o Amazonas como um laboratório. Que é o quê? Vamos aqui fazer Amazonas chegar na imunidade de rebanho, porque qual era o plano do Bolsonaro, do Arthur Ventral e da Nise Yamaguchi, desse pessoal bolsonarista, do Carluxo, etc. Era o quê?
a gente vai infectar todo mundo em Amazonas. Quando o Amazonas estiver com 70%, 75% das pessoas já infectadas, o número de casos vai cair, o vírus vai começar, como todo mundo já tem imunidade, o vírus vai começar a sumir e a gente vai usar a Amazonas como perfeito exemplo de que podemos infectar toda a população no Brasil inteiro, vacina nada. E o Bolsonaro, ele repetia a esmo que a melhor vacina é a infecção e que ele, Bolsonaro, teve a melhor vacina, que ele nem precisa mais se vacinar porque ele já teve o vírus. Ok, aí o que aconteceu? Olha, hoje a doutora Luana Araújo tá falando na CPI, enquanto eu gravo o vídeo ela tá lá humilhando um senador bolsonarista, que já eu vou assistir. E ela explicou uma coisa que até então eu já expliquei aqui em alguns vídeos, mas é o seguinte: o vírus, o coronavírus, ele é um vírus que se muta, ele sofre mutações. Não tem como chegar na imunidade de rebanho de um vírus que sofre mutações. Quando você infecta muita gente, vai acontecer que as mutações vão acontecer mais rapidamente. E algumas dessas mutações fazem com que o vírus se torne mais infeccioso ou mais mortal, que são as mutações que se importa. As outras mutações que não mudam nada, só mudam o jeito do vírus, não interessa. O que interessa torna mais infeccioso ou menos infeccioso, torna mais mortal ou menos mortal. E esse laboratório que o Bolsonaro fez foi o celeiro perfeito para criar uma nova variante, que foi a P1, que até então era a variante mais mortal da Covid, que foi uma desgraça que aconteceu em Manaus em janeiro, quando Manaus já tinha 76% das pessoas infectadas. Quer dizer, numa cidade que já tinha atingido mais do que a imunidade de rebanho, vamos lembrar, a imunidade de rebanho é com 70%, Manaus tinha 6% a mais. Olha, muito mais do que o necessário. O número de mortes, assim, foi muito maior do que antes. Quer dizer, deu errado o plano do Bolsonaro e ontem, na CPI da Covid, ficou claríssimo que a Nise Yamaguchi, ela é uma pessoa completamente desqualificada para fazer qualquer plano sobre uma pandemia. Talvez ela, um oncologista há 40 anos, fosse uma epidemia de câncer, talvez ela pudesse ajudar. E eu ainda assim, pelo que eu vi ali, do nível intelectual dela, acho que nem isso ela deve ser boa. O que acontece? Mas não, ela que não sabe nem a diferença de um vírus e um protozoário, estava fazendo política baseada num estudo que foi descontinuado. Só para você ter ideia do que aconteceu, isso tudo com o governador do Amazonas sabendo. Isso tudo num estado em que o governador se acha acima da lei e é corrupto. E aí o dono do hospital, que foi alugado por... Veja bem, não foi alugado o hospital por 2.600.000. Foi alugado o lugar ao lado do hospital para que o hospital de campanha fosse feito lá. Para você ter ideia, o dono do hospital recebeu a Polícia Federal a tiros, a balas. A Polícia Federal chegou na casa, senhor Nilson, qualquer coisa, também não interessa o nome de bandido, e ele seria preso, olha só, ele seria preso temporariamente. Prisão temporária no Brasil são 5 dias, e aí depois pode ser prorrogada por mais 5 dias, tá? Até 10 dias a prisão temporária. Só que ele recebeu a Polícia Federal a balas. Quando chegaram lá para pegar os celulares dele, prendê-lo e tudo mais, ele começou a atirar nos carros da polícia. Ninguém foi ferido, mas, o presidente do STJ, o Humberto Martins, já falou, terá uma resposta enérgica ao que ele fez. Ele falou que ele não é comum, ele usou um termo jurídico bonitinho, sui generis. Isso é sui generis, não é uma coisa que é fora do general, fora do comum, fora do geral. A Lindora Araújo, bolsonarista, procuradora, a Lindora Araújo, engraçada, ela pediu busca e apreensão no governador do Amazonas, mas não pediu o afastamento dele, também não pediu a prisão do governador do Amazonas. Mas ela falou que também é completamente fora do comum e que em 30 anos de vida pública no Ministério Público, ela nunca tinha visto isso. A Polícia Federal chegar na casa de um empresário, veja bem, não é a Polícia Federal indo fazer uma operação contra drogas, com traficantes ou uma coisa, não, é a Polícia Federal indo na casa de um empresário milionário para fazer busca e apreensão. E o bolsonarista se acha tão acima da lei, que a lei é aqui para todo mundo, mas ele tá acima, que recebeu a Polícia Federal, a tira da casa vai cair para ele. Pensa alguém que ia ficar 5 a 10 dias preso, vai ficar um baita de um tempão preso, é o dono do hospital, o bolsonarista. E olha só uma coisinha, que tem um adendo que tem que ser feito. A Lindora Araújo, por muito menos, veja bem, muito menos do que isso tudo. Aqui a gente tem corrupção com respiradores, uma corrupção milionária com respiradores, que tá tudo provado, comprovado, recomprovado, e a investigação dura mais de um ano já, porque deve estar atrasando, né? O governador é bolsonarista. E tem aqui uma corrupção escancarada no hospital de campanha. A Lindora Araújo pediu busca e apreensão, pediu a prisão do secretário de saúde, pediu busca e apreensão em vários endereços, tudo mais, prisão temporária do dono do hospital, mas
não pediu nem afastamento e nem prisão do governador. Agora vamos lembrar do caso do Wilson Witzel. O Wilson Witzel vai depor na CPI daqui 10 dias. Prepara, que esse dia vai ser histórico. O Wilson Witzel vai atirar para todos os lados na CPI. O Wilson Witzel vai vir com uma metralhadora giratória. Ele não fala que quer atirar na cabecinha? Não vai ser na cabecinha, não. Vai vir com metralhadora giratória para atirar para todos os lados, onde pegar, pegou na CPI. O Wilson Witzel foi afastado e quase foi preso no governo do Rio de Janeiro por muito menos. Era na compra no hospital de campanha, também com respiradores, era uma suposta propina, eu acredito que seja tudo verdade, uma propina de 580 mil para a esposa dele, que é advogada, e aí muitos políticos usam advogados, ainda mais quando a esposa ou alguém da família é advogado, usam advogados para receber propina, porque serviços advocatícios, você pode ter um advogado que é um defensor público de graça, ou se você tem muito dinheiro, na mesma causa, uma outra pessoa pode ter um advogado que custa 1 milhão. O advogado é uma coisa relativa, por isso que eles usam para roubar dinheiro. E aí, o Wilson Witzel, Lindor Araújo, o bolsonarista, como o Witzel estava contra o Bolsonaro e estava dando poder para o Ministério Público investigar o Flávio Bolsonaro, Lindor Araújo pediu o afastamento dele e a prisão do Witzel pela corrupção com respiradores de 580 mil. No governador do Amazonas tem o número de provas é muito maior, que agora o cúmplice dele, bolsonarista, recebeu a Polícia Federal a tiros, ela pediu só busca e apreensão, não pediu afastamento. E vamos lembrar que o Witzel é o primeiro governador na história que foi afastado por decisão monocrática. Um ministro do STJ, que foi no caso o próprio Humberto Martins, deu uma bolsonarista que porque quer uma vaga no STF, ele proferiu uma decisão que afastava um governador de estado, do segundo maior estado do país, monocraticamente, sem que houvesse uma votação, alguma coisa assim. Não, a procuradora pede, precisa disso, 2 bolsonaristas, uma procuradora que pede e um juiz que acata. E aí no caso do governador do Amazonas, como ele é bolsonarista, ainda não foi preso, ainda. Só que a coisa tá tão feia pra ele que ele será. E ele vai ser massacrado na CPI quinta-feira. Agora lembre-se uma coisa, tem uma diferença entre o senhor Pazuello, entre o Anísio Yamaguchi, entre o Weingarten e entre outros que foram depor na CPI, com o governador do Amazonas bolsonarista. A diferença entre eles todos é que eles não são políticos. Tá bem, o governador do Amazonas é político, ele é governador. Ele precisa dizer que é inocente, ele precisa, porque ele depende de voto. O Weingarten, ele diz que é inocente e tudo mais, ele acaba entregando o Bolsonaro meio sem querer aqui e ali, mas ele não precisa de voto. O Weingarten não precisa de nenhum voto, ele precisa de indicação de amigos. Então ele vai defender sempre o bolsonarismo. O Pazuello também, ele precisa, para ele continuar tendo emprego e tudo mais, para continuar uma mamata boa para ele, precisa o quê? Que o Bolsonaro indique, como indicou agora, ele para algum carguinho, para ele continuar ganhando a mamata de general, junto com uma outra mamata, e aí poder ter acesso a verbas. Tá. O governador do Amazonas não, ele precisa de voto. Então ele vai precisar empurrar a bucha para alguém. Para quem que você acha que o governador do Amazonas, que usou o Amazonas como laboratório, que matou milhares de pessoas no Amazonas, e olha, a subnotificação é gritante no Brasil, para quem que você acha que ele vai empurrar a bucha? Todos os senadores vão tentar fazer com que ele empurre a bucha para o Bolsonaro. É capaz que o governador do Amazonas seja convocado 2 vezes. Ele vai ser convocado uma vez, ele vai acabar mentindo se o STF não barrar a convocação dele, provavelmente não barre a do Amazonas, porque no caso dele há o fato determinado. No caso dos outros governadores não tem. No dele tem. Então provavelmente o STF não barre a convocação dele. Aí, imagina, ele vai ter que jogar a bucha para alguém, os senadores vão empurrar para que ele jogue a bucha para o Bolsonaro, veremos. Se não jogar na primeira, na segunda ele joga, porque a coisa vai ficar bem feia pro Wilson Lima, governador do Amazonas. Então o Bolsonaro é outro que deve estar assim, meu Deus, o que eu faço agora? Que tem um cara que vai lá, ele vai ser massacrado e ele vai me delatar. E ó, quer saber? Não, o Bolsonaro não tá assim, porque o Bolsonaro é tão burro. Mas ele é tão burro que é capaz do Bolsonaro nem ter percebido a desgraça que tá pra acontecer. Ele tá focado em outras coisas agora, tá focado em proteger o Pazuello, que ele sabe que o Pazuello é o grande homem-bomba. Mas ele vai vir o Witzel e vai vir o governador do Amazonas e vão detonar o Bolsonaro. E lembre-se, todo mundo que foi na CPI pra proteger o Bolsonaro acabou entregando alguma coisa importante contra ele. Todo mundo. Sobre subnotificação, só um adendo. Eu lembrei agora, a minha tia faleceu mês passado de Covid, e no atestado de óbito dela colocaram parada cardíaca. Só que ela morreu de Covid, ela ficou 2 semanas entubada com Covid. A parada cardíaca foi causada pela Covid.
Aí, hoje o senador Heinz está lá na CPI, já já ele vai ser humilhado pela Luana Araújo, está lá na CPI com um placar de curados, não sei, 14 milhões de curados, que na verdade é um placar de infectados. Como é que eles fazem o placar de curados da Covid? Eles pegam o número de casos e subtraem o número de mortes, aí é o número de curados. Aí eu pensei, a subnotificação, assim como a minha tia que não morreu de Covid oficialmente, ela deve estar no número de curados. Quantas centenas de milhares de brasileiros não estão lá no placar de curados e na verdade eles morreram de Covid, mas na certidão de óbito tá pneumonia, SARS, né, a síndrome aguda respiratória, parada cardíaca ou qualquer outra porcaria. Quantas centenas de milhares? Isso tudo vai ser apurado pela CPI mais pra frente. Vão ter que calcular o real número de mortes no Brasil, que até agora não sabemos. Há um número real de mortes que já passou de 500 mil há muito tempo. Teremos que saber em algum momento, temos o direito de saber. Ó, e aqui a gente tá pressionando. Eu vou mostrar aqui, ó, Juiz de Fora. Seu filho compra uma enorme mansão, intervém na federal, não quer ser investigado. Quem não deve, mas esse deve é culpado. Foi o pior presidente que esse país já viu. Já chega Bolsonaro, vai pra longe do Brasil. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta, então vamos deixar claro com um grito na garganta. Esse trecho do vídeo que ele mostra só uma pessoa, peraí, aqui ó. Bolsonaro acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil. Isso foi na concentração lá em Juiz de Fora, cidade da facada fake. O vídeo foi na concentração da manifestação, mas depois ele ficou rodando, dando voltas próximo de onde estava a manifestação, porque não podia ficar o carro na mesma rua. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, seja membro. No primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay e as outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima deles. Falou!